Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milve. O propósito do nosso programa, irmãos, é a pregação da Palavra de Deus, é a leitura da Palavra de Deus. Amém? Maranata, que o Senhor Jesus volte e arrebate a sua igreja, que nós fazemos parte dela. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Prepara, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Senhor Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos apresentá-la diante de Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada agora, que é a unção do Senhor, que é a direção do teu Espírito Santo esteja sobre esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A leitura de hoje, irmãos, está em João, capítulo 6, versículo 41, que diz assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu dos céus. Então, quando o Senhor Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a murmurar, irmãos. Os judeus, o pessoal para quem ele veio. Nós éramos, na época até então, os gentios dos confins da terra. Mas nós somos agora servos de Deus, porque nós aceitamos o Senhor Jesus. Mas o povo judeu, porque o Senhor Jesus a princípio veio para eles, porque eles eram descendentes de Abraão, e a promessa de Abraão era de Deus para Abraão era para o povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Então, eles murmuravam do Senhor Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. E olha o que eles disseram. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Quer dizer, nós conhecemos ele desde pequenininho. E ele vem dizer que ele é o pão que desceu do céu. Aí como, pois, diz ele, se nós conhecemos ele, eu conheço o pai e a mãe dele, ele fala que ele é o pão que desceu do céu. Então, olha só. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E respondeu Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. E Jesus, sabendo aquela multidão ouvindo ele ali, ele sabia quem, aonde falava o que, cada um ele sabia. E ele disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus disse, ninguém vem a mim, se não for Deus que traz ele para mim, ninguém vem a mim. E eu ainda o ressuscitarei no último dia. E Jesus disse mais, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aqui Jesus ainda reafirma o que ele disse. Falou, todo aquele que o Pai me deu, todo aquele que são ensinados por mim, que o Pai me deu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, aqueles que murmuravam já não eram mais de Deus. E eles estavam entendendo essa pregação. Porque ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, que o Senhor Deus trouxe, e aprendeu, vem a mim. Mas tem alguns irmãos que ouvem, veem, que Deus está falando, Deus está ensinando, endurece o seu coração, igual esses judeus aqui. E não aceitam, e não se convertem, embora saibam que estão sendo chamados. E aí, ele disse, todo aquele que ouviu do Pai, e que o Pai me deu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, não que a pessoa visse a Deus, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai.
Então, que era o Senhor Jesus. Ele é o único que viu o Pai. E aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, porque ele disse que ele que vê a mim, vê o Pai. E na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, os judeus, eles viam, presta atenção, eles viam Jesus curar enfermos, doentes de qualquer tipo de doença, lepra, que era uma doença incurável, a pessoa era separada e ia apodrecendo em carne até acabar a vida dessa pessoa. Está ouvindo? Eles viram Jesus curar várias pessoas com lepra. Aqueles judeus viram Jesus curar cegos de nascença, paralíticos andarem, surdos, mudos ouvirem, endemoniados serem expulsos. Eles viram Jesus fazer tudo isso, irmãos. Entendeu? Não importa a casta de demônio que fosse, Jesus expulsava qualquer um que vinha a ele, buscar dele ou cura, ou libertação, ou salvação. Não importa do que fosse, Jesus curava e libertava, e quem cria nele era salvo. Eles estavam vendo os milagres acontecerem, e o coração deles endureceu quando ele disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Imagina hoje uma pessoa que sai a curar, pregando o reino de Deus, a palavra, todos que vêm até ele, e a pessoa ainda não acreditar que ele é de Deus. Está ouvindo, irmãos? Porque ele prega a verdade. E aí, ele disse para eles: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando ele veio, quando ele estava na terra, e hoje ele nos deu esse poder, o povo vendo isso, o povo judeu, que viu ele crescer, duvidava porque conhecia ele desde pequeno. Mas como poderia duvidar se os outros da família, ou se nenhum outro profeta de Israel fazia tais milagres e pregava a palavra sem interesse, sem pedir nada? Jesus nunca aceitou uma oferta, irmãos. Nunca. Ele nunca pediu dízimo, ele nunca pediu oferta. Ele pregava a palavra na essência, para salvação, para libertação, para cura, para transformação dos seres humanos, dos homens, das mulheres que vinham até ele. E ele disse, continua falando: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E este é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Por que ele fala que ele é o pão que desceu do céu? A Bíblia diz assim: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra de Deus é um alimento para nós. Entendeu? Ela é mais importante do que o pão diário. A palavra de Deus, ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele disse aqui o quê? Eu sou o pão da vida. Por quê? Por que o pão da vida? Porque essa palavra, irmãos, é essa palavra que dá vida para nós. A palavra de Deus. Deus tem compromisso com essa palavra. E toda vez que a gente lê, ele cumpre o que está escrito aqui. Sempre cumpre. É a única palavra, é o único livro que está escrito há mais de 2000 anos e que permanece atual até os dias de hoje. Ou seja, qualquer parte da Bíblia que você abrir, de Gênesis, Apocalipse, nada mudou em relação ao ser humano, em relação àquilo que nós precisamos mudar e viver. Está tudo aqui, meu irmão. Então Jesus disse: eu sou o pão da vida, porque é palavra viva. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então ele disse: eu sou o pão que desci do céu. Aquele que comer, que se alimentar das minhas palavras, não vai morrer. Amém? Por que não vai morrer? Porque quando nós sairmos desse corpo, nós iremos para o paraíso, irmãos. Existe um anjo caído, um anjo chamado morte. Esse anjo, as pessoas quando morrem sem salvação, que não tem o Senhor Jesus, a morte aparece para eles e pega eles e leva para o inferno. Agora, quando a pessoa morre em Cristo, por isso que o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim não verá a morte. O anjo da morte não vai aparecer para o servo de Deus que morrer. Vem os anjos de Deus para buscá-lo e levá-lo ao paraíso. E ele não morreu. Ele simplesmente não viu a morte, agora ele foi para o paraíso, né? Dessa carne física aqui, ele morreu.
mas ele vai permanecer vivo para a vida eterna com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, porque ele tem um nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Olha que vitória, irmãos. Nós não temos que passar pela morte ou ver o anjo da morte. Quando chegar o nosso momento de ir embora, seremos recolhidos e levados pelos anjos do Senhor. Glória a Deus. E ele continua dizendo aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, quando ele se fez sacrifício na cruz do Calvário, irmão, ele deu a vida dele por nós. Então nós temos que aceitá-lo como Senhor e Salvador, para que nós tenhamos o direito à vida eterna. Ele disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me negar, eu o negarei. Olha que palavra dura, irmão. A palavra mais dura que o ser humano vai ouvir, todos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, todo, diante do Senhor Jesus. As pessoas acham assim, ao chegar lá no céu, vou lá logo um abraço, Senhor Jesus. Vai não, irmãos. Isso aí pode até acontecer, mas eu também não estou crendo que vai não. Todo mundo vai dar um abraço em Jesus, não. Nós vamos chegar lá, uma coisa eu tenho certeza, todos nós vamos nos ajoelhar diante dele. Isso eu tenho certeza, porque está na Bíblia. Todo joelho se dobrará. Glória a Deus, aleluia. Porque ele deu a sua vida, a sua carne, o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Aí depois disso, olha o que os judeus faziam. Disputavam, pois, os judeus entre si. Não é murmuravam mais não, agora disputavam, falavam com tom mais áspero, dizendo, como nos pode dar a sua carne a comer? Eles não entendiam, eles achavam que era carne, um pedaço tirar do braço ali, mandar ele comer, tirar um pedaço de carne do próprio corpo e dar. Não era isso que ele estava falando. Ele disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, o sacrifício dele. Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Tem muitas moradas lá. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Por que ele disse, pois vou preparar-vos lugar? Se ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, que era feito para nós. E por que ele disse, vou preparar-vos lugar? Porque ele não tinha morrido ainda na cruz, irmãos. Porque ele não tinha sido entregue ainda, ele não tinha sido o cordeiro, o sacrifício por todo o mundo, como diz aqui, pela vida do mundo, de todos nós, do mundo inteiro, que se converteram a ele. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo, irmão? Então, ele tinha que preparar lugar na cruz do Calvário, oferecendo a si mesmo pelos nossos pecados. Amém. E disputavam os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Olha a palavra, irmãos. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui também faz uma menção da ceia do Senhor, que nós participamos, que a gente chama Santa Ceia. Essa ceia, irmãos, nós que somos, que cremos, aceitamos o Senhor Jesus e fomos batizados nas águas, participamos dela. Irmãos, todas as vezes que nós participamos para a honra e glória do Senhor Jesus, em memória dele, lembrando dele, porque o seu sangue nos purifica todo pecado, e o pão que a gente come na ceia é o corpo de Cristo que nos faz um só com ele. Aí a igreja, não importa a placa,
mas toda a igreja que tem o nome escrito no livro da vida, todo o servo de Deus, a igreja somos nós, cada pessoa é a igreja, todos nós que temos o nome escrito no livro da vida, no mundo inteiro, quando participamos da ceia, somos um só corpo, nos fazemos em memória dele um só corpo, que é o corpo do Senhor Jesus na terra. E no sangue, quando participamos do sangue, somos purificados de todos os nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Glória a Deus, aleluia. Então, por isso, o motivo de participarmos da ceia, sim, irmãos. Temos que participar da ceia do Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, assim como o Pai que vive em mim me enviou, assim como Deus enviou o Senhor Jesus, agora o Senhor Jesus diz assim, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Você que parou agora, tudo que você estava fazendo e está ouvindo essa palavra, você está se alimentando do Senhor Jesus. E essa palavra vai te dar vida. Por isso temos que ouvir. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Tem que ser Bíblia, irmãos. Bíblia, a palavra de Deus está em Gênesis, capítulo 1, e vai até Apocalipse no último capítulo. É de Gênesis a Apocalipse. Esta é a palavra de Deus que nos alimenta. E participar da ceia do Senhor. Esse é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais que comeram. É um pão que desceu do céu, mas esse pão não é como aquele pão que os vossos pais que comeram maná. Não é como aquele pão que desceu do céu. Eles comeram e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ou seja, quem me aceitar, quem entregar sua vida para mim e me convidar para morar no coração dele, olha só, viverá para sempre. Então o alimento é o que nós estamos fazendo aqui agora, nos alimentando da palavra de Deus. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Glória a Deus. Aqui no versículo 60 ainda diz assim, ó, a deserção. Deserção. O termo não é abandonar, não é desertar. É um termo militar para pessoas que têm uma ordem, que têm uma missão a ser cumprida e param no meio do caminho e fogem da sua obrigação. Então, ó, a deserção. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Dos seus discípulos, não, muitos judeus, né? Então, olha só, por que eles murmuravam? Por que eles disseram isso? Duro de ouvir, porque eu conheço esse menino desde pequeno. Eu conheço Jesus desde pequeno, filho de José e Maria. Agora ele vem falar isso para nós. E murmuravam, e por causa disso, deixaram de segui-lo. Deixaram, abandonaram ali e foram embora. Porque eles teriam que entregar a vida deles a Jesus. Eles tinham que mudar de vida, eles tinham que arrepender. Eles não queriam. E você que está ouvindo aí, creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Arrepende depressa, meu irmão. O dia que você tem para arrepender é o dia chamado hoje, o momento é o momento chamado agora. Essa é a hora e o dia é hoje. Porque você não sabe o que vai acontecer com você daqui 10 minutos, daqui 1 hora, amanhã. Você não sabe nem se você vai acordar vivo. Então o dia é o hoje e o momento é o agora. Arrependa-te dos teus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Porque somente Ele tem palavras de vida eterna, somente Ele nos dá o direito à vida eterna, somente Ele nos tira da condenação eterna e leva para morar com Deus e escreve o nosso nome no livro da vida. Arrependa-te agora, neste momento. Eu vou fazer uma oração com você, eu vou te ensinar agora como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Amém? Você vai aceitar o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador. Eu vou fazer a oração, vou te ensinar e você vai repetir. Amém? Em nome do Senhor Jesus, repete comigo aí agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em meu coração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, guarde em mim a tua palavra, essa palavra, a Bíblia.
dentro do meu coração, dentro da minha mente, para eu não pecar contra ti, que a tua palavra esteja viva em mim. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor Deus, me recebe agora, Deus, como teu servo, Senhor, e como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus foi a melhor escolha da sua vida, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Amém? Sempre. Deus abençoe a todos que ouviram a tua palavra. Que essa palavra seja publicada, que todos possam compartilhar e que muitas pessoas venham se converter ao Senhor pela pregação da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos. É a oração que eu faço. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, irmãos, esteja com todos os ouvintes, comigo, com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.